Glória a Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler com a guia do Espírito Santo nessa noite. Livro de Judas, capítulo 1, que só tem um mesmo. E muitos ficam se perguntando por que se fala Judas 20, né? Minha esposa, esses dias, fez essa pergunta. Aleluia. Podemos ler? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também, estes semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente te conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais estão eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que, vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo a sua concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que adorariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, com letra maiúscula. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né? É uma palavra que ela é recheada de informação. É uma palavra que ela é difícil ser lida na igreja. Glória a Deus. Só que é um princípio que nós precisamos seguir. Andar longe da concupiscência da carne. E aqui a Bíblia está nos mostrando o seguinte: nos últimos dias vão entrar os apóstolos da fé dentro da casa de Deus e vai tentar desviar o povo de Deus. É como o apóstolo, o nome dele, Técio, falou. Dentro da igreja vai ter o trigo e o joio. Ali não está dizendo para você ser evangélico, está dizendo que vai haver o trigo e o joio. Ali não está dizendo que você é católico, ele está falando sobre o trigo e o joio. Está nos mostrando que existe dois tipos de pessoas. O trigo, quando chega o tempo da colheita, ele vai se curvar. O joio, ele fica de pé. O joio, ele não quer se misturar ali naquele momento. O joio, ele tem aquela empáfia. O joio, ele é arrogante. O joio, ele não aceita um conselho. Isso é o joio. Só que a Bíblia diz que naquele grande dia haverá a separação do trigo e do joio. Só que o joio, ele vai ter um destino pelo poder da palavra. Que destino é? Será depois que o trigo ser separado da colheita, vai tirar agora o joio e vai colocar no fogo. Essa é a diferença daquele que de fato está andando dentro da graça e quem simplesmente está só acompanhando a graça, porque o trigo ele acompanha a graça. O trigo ele entra dentro da igreja e finge que está entendendo a palavra. Santo é o Senhor. Por que ele finge? É porque ele quer? Não. É porque Satanás, a Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear a semente. Então vai ter semente que vai cair no terreno fértil. Que terreno fértil é esse? É o seu coração. Tudo que a palavra de Deus nos menciona, guarda. Tudo que você tiver de guardar não é o bem material. Guarda o teu coração. Quando você guarda o teu coração vai proceder à fonte do bem e do mal. Então, se a palavra de Deus ela cai dentro do teu coração, você agora vai frutificar.
Você vai ser uma árvore frondosa. Você vai dar fruto no tempo certo. E chegará o dia da sua colheita. Que colheita é essa? É o dia que você vai entrar no céu. Você entende essa palavra? Aleluia. Você consegue assimilar isso dentro do seu coração? Então todos nós somos cristãos, ou católico ou evangélico, nós somos cristãos. Jesus ele não nos chama simplesmente para ir para um templo. Jesus te chama para um relacionamento. É isso que nós precisamos entender. Esse relacionamento é você ouvir a palavra entrar dentro do teu coração e haver uma transformação. Quando você ouve a palavra e ela não frutifica dentro de você, Satanás está roubando essa palavra. E no tempo que vai se passando, você, em vez de você frutificar, você agora se torna uma pessoa arrogante. Você se torna uma pessoa que tem um tempo na graça. Você se torna uma pessoa que está um tempo no evangelho e não entende a palavra. Na hora da palavra é aquilo que eu falo sempre. Não é hora de você dar glória. Na hora da palavra você ouve para que o seu espírito e a sua alma entenda o poder da palavra. Quando o pregador ele parar um momento para respirar, você dá glória a Deus. Aquele é o momento que você fala, eu recebo essa palavra, meu Pai. Eu estou entendendo a pregação da palavra. E aí você vai se tornando uma pessoa o quê? Forte espiritualmente. Você deixa de ser uma pessoa emocionada e você se torna uma pessoa forte. Por que forte? Nada te abala mais. Está aqui, na palavra aqui. Se você viu a revelação da palavra, você viu o que eu estou falando aqui. Está dentro do contexto dessa palavra. Só que Deus ele quer trazer mais coisas, mas não dá para trazer tanta coisa. Eu precisaria de um pouco mais de tempo. Isso seria um culto, 2 cultos ou 3 cultos aí, para trazer a revelação um pouco maior dessa palavra. Mas vamos se atentar naquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida hoje. Tá certo? Ou seja, aqui Judas, ele previu o futuro. Ele vai falar do tempo do Egito. O povo que ouviu Moisés apregoando a mensagem, para ir para Canaã, a Canaã material naquela época. O povo estava sofrendo 400 anos. Ele não tinha mais força para orar. Ele murmurava. Nas escondidas, falando baixinho. Mas nosso Deus, o nosso Pai, ele é bondoso, de caridade. Ele ouviu a murmuração do povo e levantou uma criança. Que essa criança se tornou um homem. E essa criança, ela foi direcionada a aprender os costumes judaicos, a conhecer o Deus que é invisível. O nosso Pai, ele é invisível. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você não veja ele com seu olho natural, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do nosso coração. Amém. Foi por isso que no começo da oração, eu pedi que nós abríssemos nosso coração. Porque quando nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo ele vai entrar. Ele é cavalheiro. Ele é sensível. Ele precisa que você dê uma voz de comando. Que voz de comando é essa? É a sua voz. Você dizendo, Espírito Santo, eu não mereço, mas entra no meu coração. Amém. Nós não merecemos isso. Mas é uma promessa da palavra. A palavra diz que lá no livro de Joel, capítulo 2, fala: e nos últimos dias derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Os velhos sonharão e os novos profetizarão. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. É a palavra. Isso está em toda a Bíblia que você for olhar. Por mais que exista 21 tradução de Bíblia, 21 linguagem, a Bíblia ela é igual. A única diferença é que vai ter na Bíblia Católica 6 livros a mais. Mas na Bíblia Evangélica será 66 livros. O problema que eu vou te falar agora, que você precisa entender isso no contexto, a palavra de Deus, quando naquela época existia, logo no começo da Bíblia, quando você anda só no costume de ler a palavra, você será destruído pela palavra. É a Bíblia que fala. A palavra por si só, ela mata o seu espírito. Mas quando você convida o Espírito Santo para ele te ensinar, agora você vai ter vida. Por que vai ter vida? Eu vou lhe falar agora. Eu já estava conversando com o servo de Deus ontem ali na frente, na igreja. Eu falei com ele assim: o primeiro Pentecoste é ali no Monte Sinai. Quando Moisés ele está caminhando para a Terra Prometida, Deus desce em cima do monte e entrega a letra, os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos trouxe morte. Morreram 3.000 homens. Aí você vai se dizer, mas esse Deus ele é carrasco. Não, Deus não é carrasco. Desde o começo da Bíblia é graça na vida do homem. Quando o homem ele pecou, ele passou a ser governado pelo espírito de Satanás. E agora ele estava enfadado, todos nós estávamos caminhando para ir para o inferno. Sendo uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Todos estavam caminhando para ir para o inferno. Jesus foi lá e falou com Deus: envia-me, Senhor. E Jesus agora ele se torna o segundo Adão. Aquele que eu e você não tínhamos merecimento nenhum. Mas ele pagou um preço para nos resgatar da mão de Satanás, de ir para o inferno, para nos salvar. Ele foi para o duro madeiro da cruz. A cruz não venceu Jesus. A cruz só foi um propósito para resgatar a minha alma e a sua alma. Então, a cruz é o tetelestai, é o está consumado. A cruz é quando você faz uma oração dentro do seu quarto, fala com Deus, fala com Jesus. Olhe para mim, me ajuda. Eu não sei mais ao que recorrer. Ele ouve a sua oração. Isso é graça. Jesus Cristo ele traz a graça de volta para nós. Ele traz de volta o relacionamento. E quando você vai lá para o monte... Como é o nome daquele monte? Teve o Sinai e teve o monte... Não. Monte Sião, Deus abençoe. Quando você vai para o Monte Sião, ali agora mostra para nós a descida da graça. Nós somos como um monte de Sião, um monte inabalável, quando você tem o Espírito de Deus. Por mais que você sofra, por mais que você esteja passando uma dificuldade, lá no fundo ele vai dizer: minha serva, eu sou contigo. Ah, mas eu ainda não faço parte desse povo. Você, a palavra de Deus, ela te alcançou. Glória a Deus. A graça de Deus, ela te alcança por misericórdia de Jesus Cristo Nazareno. Aqui está falando sobre igreja? Não, está falando sobre graça. Graça é uma pessoa, é relacionamento.
Então, quando você olha para o Monte Sião, você agora vai ver o segundo Pentecoste. Quando a palavra de Deus ela veio, os 10 mandamentos, houve 3.000 mortes. Quando você não deixa a palavra entrar dentro do teu coração, você se torna um religioso. Por mais que você esteja na graça, você não pode andar na lei e na graça. Você não pode ser dividido. É graça. Quando você anda na graça, a graça é o Espírito Santo dentro de você, te enchendo, trazendo a revelação para você. E aí é quando você é batizado no Espírito Santo. Quando você é batizado com fogo. Quando há evidência de novas línguas. Quando você vai olhar lá para Atos 2, que vem o Pentecoste, ali veio a festa. O povo estava em festa dentro de Jerusalém. Quando se passou 10 dias, veio um vento impetuoso. E esse vento impetuoso, ele invadiu aquela casa. E batizou aqueles 120 que se seguraram naquilo que Jesus falou. Não saia de Jerusalém, porque eu vou para o Pai, vou preparar a morada. Mas eu vou mandar para cada um de vós o Consolador, aquele que vai te guiar toda a verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele te guia a toda a verdade. A religião, ela vem para te acusar. A religião, ela vem para te apontar. A religião, ela vem para te destruir. Mas a graça, que é o Espírito Santo atuando na sua vida, Jesus Cristo aparecendo para você e te ensinando a ter um relacionamento com Ele. O que o Espírito Santo ele quer e o que Jesus quer é ouvir a sua voz. É você abrir o seu coração lá, por mais que eu e você somos pecadores, que ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós somos aqui pecadores em Cristo Jesus. Mas a graça de Deus, ela te tira de uma condição de pecador e te coloca na posição de filho de Deus. Não estou falando nenhuma heresia aqui, eu estou falando a verdade. A graça de Deus, ela te tira de uma condição de uma pessoa que anda com um pensamento de culpa, um pensamento de acusação, um pensamento que, o que é que fulano vai falar? Deixa fulano lá. Ouve só a minha voz. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, você se torna uma pessoa melhor. Você melhora como pessoa. Quando você não melhora como pessoa, você está enfadada ao fracasso. Vai doer, mas isso... Você está fadada ao fracasso espiritual. Às vezes você só mudou de igreja, você foi para um templo que é evangélico, mas você não tem relacionamento com o meu espírito. Simplesmente você continua uma pessoa ruim, você só muda de igreja. Você é uma pessoa que tem uma empáfia, você faz bico, você não ouve, você não quer conselho, você fica se escondendo, você fala, eu vou fazer do meu jeito. Isso é lei, meu filho. Preste bem atenção, quando o Espírito de Deus ele descia lá na lei, eu vou entrar na lei para você entender. O Espírito Santo ele descia, ele invadia o Santo dos Santos, falava com o sumo sacerdote, e depois ele saía lá do Santo dos Santos e vinha para o átrio. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Eu tenho que ir embora? Eu tenho que voltar para o céu? Depois o Espírito Santo ele dá um tempo, ele querendo ter um relacionamento com o homem, mas o homem não quer. Aí o Espírito Santo sai do átrio e vai lá para fora do átrio lá. Aí sabe para que ele vai para fora do átrio? Ele vai lá para o jardim. Ele fica lá no jardim, dá um tempo. Eu tenho que subir mesmo?
Aí ninguém se manifesta, ninguém abre o coração, o Espírito Santo volta, entra em mim também. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter esse relacionamento, eu quero ter esse poder. Quando você escuta, entende Judas 1, versículo 20, você deixa de andar no natural, você começa a andar em poder. Quando você anda em poder, é aquilo que eu falei com o servo de Deus ontem. Você tem o poder de recriar a sua história. Alguém falou para você que você seria um derrotado. Você vai lá e diz: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Por mais que eu seja pecador, mas eu tenho esse Espírito Santo. Eu creio na pregação do Evangelho. Eu acredito na pregação da palavra. Eu creio no que está escrito aqui. Vai em casa, chega em casa. Abra isso aqui. Judas 1:20. Faça um desafio com Deus. Quando você fizer esse desafio com Deus, você fala: Deus, eu acredito no que está escrito aqui. E eu quero ser batizado com o Espírito Santo, que eu quero a mudança da minha vida. E eu tenho um poder, foi falado na palavra, eu tenho um poder de recriar a minha história. Alguém disse para mim que eu seria uma pessoa derrotada, que eu não seria nada na vida. Mas eu tenho um poder de profetizar. E eu vou ser uma pessoa grande no Espírito de Deus. Eu seria alguém que vai fazer uma história aqui na terra. Alguém que vai impactar a vida das pessoas. Faça o desafio com Deus, que eu quero ver se essa vida não muda. Uma vez eu estava em uma festa. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque a minha vida, meu relacionamento, foi quando Deus começou a mudar na minha vida. Eu estava numa festa e eu vi minha tia falar. Por mais que eu estava ali bebendo, eu ouvi aquela palavra. Eu sabia que não... Ela achava que era ela falando, mas não era ela falando. Era o próprio Deus, através da vida dela, falando comigo. Faça um desafio de 1 ano. Se sua vida não mudar, você volta a fazer aí tudo. Aí pode fazer... Ela falou com as palavras dela, mas eu gosto de botar nas minhas palavras. Você pode descer quebrando. Sabe? E chegou um dia que eu tive que fazer esse desafio. Eu guardei aquelas palavras no meu coração. Eu falei: Senhor, eu vou parar aí 1 ano. Se não mudar nada, porque o Senhor não gosta de mim mesmo. Porque eu já fui no Candomblé, eu já fui na Umbanda, eu já fui em tal lugar e nada mudou. A minha família inteira vive nessas pragas aí e nada muda. Então eu vou fazer um desafio com o Senhor. Se dentro de 1 ano a minha vida não mudar, é porque o Senhor de fato não existe e também não gosta de mim. Então eu já estou ferrado mesmo. Mas mesmo assim, eu vou entregar minha vida ao Senhor. De qualquer forma, mas eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque Satanás eu não quero, então eu entrego ao Senhor, porque ainda sei que ainda tá bom. Essa foi minha conversa com Deus. E o Senhor começou a me cercar. Eu ia para os eventos de negócios e quando chegava lá tinha um evangélico. Tinha outro evangélico. Aí ele me perguntava: você é crente? Eu sou crente nada, rapaz. Aí eu comecei a parar assim, eu falei: rapaz, Jesus, ele tá me cercando. Aí um dia eu tava um pouco meio chateado, aí eu liguei para um colega. Falei: rapaz, vamos pro carnaval. Aí vamos pro carnaval. Você vai pro carnaval mesmo? Vou pro carnaval, rapaz. A gente vai descer quebrando, né? A gente vai beber umas cachaças. E vai pegar um bocado de mulher aí que agora é sem amor. Foi assim mesmo que eu falei. Aí fui pro carnaval. Chegou lá, pegou um show lá, né? Depois eu entrei dentro do bloco sem camisa. Tava atribulado nesse dia. Daí eu não. Aí depois, quando eu cheguei ali junto dos camarotes ali, o Janaldina, aí eu subi numa parte que você fica próximo, assim, um lugar alto, e você fica vendo aquele multidão de gente, né? Aí eu comecei a olhar e falei: rapaz, esse lugar aqui não é pra mim não, rapaz. Sabe de um? Amanhã eu não venho aqui mais não. E eu não posso falar porque eu sei que Satanás é espírito, ele vai armar uma cilada pra mim. E eu falei que um dia eu voltaria pro Evangelho. E eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu conversando com Deus na festa, chapado de cachaça. Só que eu não ficava bêbado. Era espírito. E aí vim para casa. Aí os colegas ligou, teve até abadá nesse dia. No domingo. Vamos, rapaz. Tenho aqui uma abadá para você aqui, vamos descer. Eu falei: rapaz, não vou não. Bora, rapaz. Não precisa pagar não, tá tudo certo aqui. A gente vai descer, vai comer uma água. Eu falei: rapaz, não vou lá mais não. E eu vi umas cenas no carnaval, eu vi
Você viu o pessoal atribulado. E eu vi o cara dar uma espetada no ouvido do outro. Eu falei, rapaz, eu vou pular fora disso aqui. Isso aqui é Satanás puro. Eu vou dar linha disso aqui, porque eu sei que Jesus ele é melhor do que isso tudo aqui. E aí eu fui para casa. Comecei a meditar e aí fui para a igreja. Comecei a ir para a igreja. Aí fui para a igreja católica. Chegou lá, Jesus fala comigo na porta da igreja. Ronaldo, seu lugar não é aí não. Aí eu, e agora? No domingo passado eu peguei a missa, dancei, né, com a musiquinha de um lado pro outro, fiz todos os passinhos, né? Tudo massa. E hoje, agora, como é que eu vou falar pros meus parentes que não é aqui meu lugar? Agora vai dar problema. E aí, no domingo seguinte, minha mãe pegou lá comigo, né? Mãe é mãe. Você não vai pra igreja, você me chamou, que não sei o que. Ela pegou. Aí quando eu esperei ela entrar no banheiro, rapaz, eu vesti minha camisa, botei minha calça, dei linha e fui pra igreja, né? A igreja do Sal ali. Aí fui na igreja do Sal, aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida ali na igreja do Sal. Todo mundo sabe que é a igreja do Sal. No final tem um sal lá, né? No nome da igreja. Aí eu ouvi uma palavra. Eu sempre tive algo comigo que quando você quer alguma coisa com Deus, você senta na frente, não é no fundo. E um colega, ele me viu, ele falou, não, rapaz, pode sentar por aqui. Eu falei, não, eu vou sentar lá na frente daquele púlpito lá. Eu vou pra lá, porque eu não quero ficar vendo ninguém, eu quero olhar pra ali, pra frente. Eu preciso hoje de uma palavra. Naquele dia tinha um pastor, ele pregou ali sobre salvação, pregou sobre relacionamento com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, minha vida começou a fazer um sentido. Estava desempregado, já estava entrando num processo de depressão. E com uma semana, abriu-se as portas de emprego. Então aquele desafio que eu fiz com Deus, 1 ano, ele começou a trabalhar na minha vida. E naquele momento de 7 dias, eu tinha 7 meses sem um telefone tocar. E com 7 dias o telefone tocou, abriu-se uma porta de emprego, minha vida começou a mudar. A partir dali eu falei, rapaz, se em 7 dias a minha vida começou a mudar, eu vou largar esse Jesus nada, vou ficar por aqui mesmo. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar, e hoje eu falo para você, eu não troco essa vida com Jesus por nada. Por mais que tenha momentos que a vida ela se torna um pouco difícil, mas eu falo para você, o relacionamento com o Espírito Santo não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com denominação, tem a ver com você e ele. Porque quando você se permite o Espírito Santo ele mudar a sua vida, você se torna uma pessoa melhor. Não é que eu era uma pessoa ruim, é porque estava, querendo ou não, inconscientemente estava servindo a Satanás. Então estava ali fazendo a vontade de Satanás. Estava fazendo a vontade do que está escrito aqui, concupiscência da carne. Eu estava em pecado. Ah, e agora que está na igreja está sem pecado? Não, o pecado agora é menor do que o que antes. Porque se dobra a esquina ali, você vai ver rabo. Se você chegar lá embaixo, você vai ver, quem é mulher vai ver uns corpinhos cultural de homem. Eu tô mentindo? Eu tô falando a verdade. Todos nós estamos expostos a ver corpo. Esse dia a gente viu uma cena de Satanás, que é uma criatura, e ali se cumpriu o que a palavra está dizendo. Nos últimos dias a mulher perderá a imagem de mulher. E aqui a gente foi conversando, eu falei, rapaz, aquele ali não é de Deus não. A mulher sai de casa, né, com a roupa indecente, vem pro lado de fora e tem vários homens, mas a gente entendeu que como ela está cega espiritualmente, ela não sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo.
Então o que é que acontece com isso? Nós, como estamos distante do Espírito Santo, a nossa vida, andamos sério. A gente anda em festa, a gente anda em balada, pega um, pega outra e vai indo. É assim que funciona o mundo natural. Mas o Espírito Santo nessa noite ele está nos convidando a entender e ter um relacionamento com Ele. Quando você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você vai ver milagres. E eu tenho o costume de sempre falar, eu falo com minha mãe, eu falo com minha esposa, eu falo com o servo de Deus Gilmar aqui também. Eu não tenho merecimento. A esposa dele estava empolada, quem estava aqui, né, na semana passada viu. Ela estava empolada da cabeça aos pés. Foi ali, tomou uma primeira injeção, melhorou um pouco e não mudava aquilo. Depois, na quarta-feira, foi ali para a UPA, ela tomou mais uma injeção. Não mudava, não melhorou. Aí eu olhei aquela situação, fiquei em paz. Passamos ali no mercado, se direcionamos ali para Barra de Jacuípe. Arrumamos aquela casa. E ela estava assim, com seu olhar distante, de preocupação. Passei por ela 2 vezes que tinha que torcer o pano, voltar, jogar um lixo do lado de fora. Ela sentadinha ali parada que ela não podia mexer em nenhum produto químico naquela noite. Veja o poder de Deus. Veja o poder do Espírito Santo. E ali eu olhei, voltei e comentei. Falei, nós vamos orar depois que tomar um café. Nós vamos orar. Vamos pegar essa doença, vamos botar nas costas de Satanás. Ele vai descer se coçando depois que arrancar toda a enfermidade do corpo dela. Pronto. E ali nós fomos orar. Então quando você anda com o Espírito Santo, você vai andar em poder. Tá entendendo essa palavra? Tá fazendo sentido para você? Glória a Deus. E ali terminamos de encher a nossa matéria, porque já tínhamos passado mais de 5 horas sem se alimentar, sem comer nada. Que você vai ali para uma UPA, de uma UPA você vai para o mercado, do mercado você vai limpar uma casa, se passou um intervalo bom, certo? Glória a Deus. E logo em seguida, dobramos o nosso joelho e convidamos o Espírito Santo. Convidamos Jesus e convidamos Deus. Foi convidado ali em algum momento em alguma igreja? Foi convidado o Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos aprender e compartilhar com as pessoas. Não é compartilhar a igreja, é compartilhar Jesus, o Espírito Santo, e dizer que Deus ele é Pai. Assim como o Espírito Santo desceu ali em Atos 2, ele batizou 3.000 pessoas. Quando você anda no Espírito, você vai viver, você será vivificado. Quando você anda na letra, a letra ela te mata, te deixa arrogante e deixa você com empáfia. É isso que a letra faz. Nós não estamos te convidando para você aprender a ser mais um letrado, mais uma pessoa que tem um conhecimento. A minha teologia que eu tenho é a teologia da graça. É Jesus atuando na minha vida e compartilhando a simplicidade do Evangelho. Está sendo simples para você esse Evangelho? Pronto, é isso. Quando nós todos aqui entendemos o que é de fato o verdadeiro Evangelho, você se entrega para esse Evangelho. Mas quando você não entende, que você olha para o ser humano e você vê aquele ser humano, ele não é transformado, você não quer esse Evangelho. Eu não quero, eu não queria. Mas quando Jesus ele apareceu para mim, falou comigo, me ensinou, e o Espírito Santo ele entrou na minha vida, eu tenho falhas, eu tenho erros, mas
O tanto de milagre que eu vi, nem na Umbanda você via o que eu vi na graça. Você chegava ali, tomava um banho de folha e dizia aos pessoal, vem aí dos dois lados. Dos dois lados que dizia o quê? Que é do lado do pai e do lado da mãe. Ou seja, todo mundo carregado. E a sua vida não melhora. Estou mentindo? Não estou mentindo. Estou falando a verdade. Quando Jesus ele entra na sua vida, ele diz assim, eu não lembro mais dos seus pecados. Eu lanço no mar do esquecimento. Quando ele lança no mar do esquecimento, quem se culpa é você mesmo. Não é mais o Espírito Santo. Foi a conversa que eu tive com você, não foi isso? Por mais que nós erramos, o Espírito Santo ele não chega do seu lado aqui e fala, Naí, você está errando. Naí, você brigou com seu esposo. Ele não faz isso. Já fez alguma vez contigo? E comigo ele não faz isso. Mas o diabo, oxe, ele chega aqui, ó, você não pode orar. Você não tem liberdade de chamar a presença do Espírito Santo para requerer uma cura. Isso é arte dele mesmo, o bicho é sujo. Ele chega para nós e fala, você não tem poder de orar e pedir a Deus um emprego? É o diabo que fala isso. Mas eu estou te apresentando um Jesus que te diz o seguinte, quando você tem fé e você visualiza que você já está empregado, a porta se abre. Você entende isso? E na religião não fala isso. A religião manda você trazer uma oferta e apresentar no altar. A maior oferta que você pode dar é o seu coração. É pedir o Espírito Santo para ele entrar na sua vida e te transformar por completo e quebrar a maldição hereditária da sua vida. Voltando para o contexto da oração. Nós fomos orar. E nessa que nós dobramos o joelho ali. Ficamos na comunhão. O Espírito Santo ele apareceu. Jesus apareceu. Deus ele achou graça em 4 pecadores reunidos em um só nome, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós nos sentimos em uma situação que não temos condição, lembre que você faz parte de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Felipe perguntou, de Nazaré sai coisa boa? Às vezes vão te perguntar, será que o teu Deus existe mesmo? O teu Deus, ele ouve a tua oração? Será que tudo que você está passando, Deus, ele é contigo mesmo? Será que tudo que eu estou enfrentando, ele de fato é na minha vida? Mas eu estou acabando de comprovar que ele é na tua vida. Nós não merecemos, bota isso na sua mente, nós não merecemos, é a graça que faz alguma coisa por nós. E ali oramos, e ali eu lembro de algumas palavras, porque quem faz, tem o Espírito Santo, quando ele te dá a oração, você não vai conseguir lembrar de toda a oração, você só vai lembrar de fragmentos da oração. E eu lembro que eu falei assim, Pai, a tua serva, ela já tomou 2 injeções da terra. Mas nessa noite, eu quero a injeção do céu. Essa injeção do céu, ela já é curada. E levantamos daquela oração com a certeza que Deus tinha feito o milagre. Quando levantamos naquela oração, quando eu fui abrir os meus olhos, eu vi aquele ambiente todo branco. A glória era tão grande que eu fechei meus olhos e dei um intervalo para eu poder abrir os meus olhos naturais de novo. E ali, preste bem atenção como o diabo ele trabalha e como o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E ali, eu não lembro nitidamente de todas as coisas, mas eu acho que cantou um hino, que foi a própria Daiane que pediu, não foi isso? Daiane pediu um hino, cantou-se aquele hino,
E eu fiquei ali na comunhão e o Espírito Santo falou comigo. Bote a mão na cabeça dela e ore e mande essa enfermidade embora. Aí Satanás falou depois. Mande o esposo dela botar a mão na cabeça dela para orar. Eu falei, rapaz, mas isso aqui é muita audácia. Eu falei, não, ele vai entender porque ele é meu irmão e pelo costume da igreja, geralmente se pede a alguém que é mais próximo para se fazer a oração. Mas ali não é igreja. Né? Eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu falei, Deus, depois que eu levantei da oração, ele me deu uma visão. E ele disse que era para colocar a mão na sua cabeça e orar e expulsar essa enfermidade. Você aceita colocar a mão na sua cabeça em nome do Senhor Jesus? Ela disse, aceito, e deu um pulo para frente. Ela já estava curada, porque ela aceitou e deu um pulo. O pulo dela é o passo de fé. Glória a Deus. Não se precisava mais orar. Mas você tem que cumprir aquilo que o Espírito Santo falou. Botar a mão na cabeça dela, orar e mandar aquele espírito embora. Ah, ela estava endemoniada? Não, entenda o seguinte, ninguém está endemoniado. Às vezes nós estamos influenciados por uma radiação negativa. Você entende isso? Pronto. E ali eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e orei. Falei. Enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Você já ouviu a minha voz, a enfermidade tem ouvido. Em nome do Senhor Jesus, saia dela agora, e lancei para fora. Tirei minha mão e coloquei minha mão de novo. Seja curada em nome de Jesus. Foi eu que curei? Quem curou? Jesus. Jesus. Você entendeu? O universo foi formado por uma palavra. Você tem autoridade? Você tem autoridade. Não é o que os outros falou. Às vezes a gente fica preso nas falas que os outros disse um dia. E aquilo traz maldição para a nossa vida. Por mais que nós não queremos, existe um travamento no mundo espiritual. Mas depois que você entendeu essa palavra, você tem autoridade para quebrar essa maldição que foi lançada por uma palavra. Você entende isso? Todos estão entendendo essa palavra? Amém. O Espírito Santo está te convidando a você andar em poder. Não é andar em religião. Andar em poder. Quando você anda em poder, você vê milagre que ninguém está vendo. Para edificar mais um pouco a fé e entendermos que quem faz a obra é o Espírito Santo. De manhã ali, ela já acordou com a sua pele alva que nem pele de bebê. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Tem poder nas nossas palavras? Glória a Deus. Há poder. Glória a Deus. Uma palavra que você proferir, você pode transformar a vida de alguém. O Espírito Santo está nos ensinando. Por mais que nós somos improváveis, é dos improváveis que Jesus gosta. É daqueles que Saulo ele era um homem improvável. Mas Jesus olhou, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, por que tu me persegues? E transformou o nome dele, mudou para Paulo ali. Ele se tornou um homem que ele disse assim: eu me glorio no Evangelho da Graça. Ou seja, eu sou feliz pela graça de Deus. Falou de religião? Pronto. Eu não aprendi sobre isso. Eu tive que apanhar. Eu tive que aprender com o Espírito Santo.
E aprendi que nós somos uma voz profética nessa geração. Então, cada um que foi impactado por essa palavra hoje, você é uma voz profética nessa geração. Se nós estamos vivos, é porque Deus ele quer transformar a sua vida, a vida da sua família e aqueles que estão cegos espiritualmente. A partir de hoje, você não é mais inocente. Você ouviu uma palavra rema. Que palavra é essa? É uma palavra que transforma. Uma palavra que ela abre portas. É uma palavra que te ensina que você tem um dom da cura. Que você tem um dom de libertar demônios. Que você tem um dom de profetizar aquilo que está fechado, se abrir. Dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Essa palavra ela está recheada de tanto poder, de tanta revelação, mas o tempo ele é curto e nós temos que ter educação espiritual. Nós precisamos ter essa educação espiritual. E eu estou contente por cada um de vocês nessa noite. Todos tiveram uma educação espiritual. Não fizeram muita pergunta, não pararam a conexão com o Espírito Santo. Minha esposa falou, não, mas você tem que falar. Eu falei, eu não vou falar nada. Que quem faz as coisas é o Espírito Santo. Sabe? Então quem faz as coisas da nossa vida é o Espírito Santo. Nós andamos guiados por uma palavra. Você tem uma palavra hoje. E por você ter uma palavra, a sua vida de fato ela tem que ser transformada. Porque aqui está mandando você guardar a fé. Mandando você se ausentar do falso evangelho. Eu podia voltar aqui esmiuçando cada detalhezinho aqui, mas não seria tão glorioso o Espírito Santo falar com você na simplicidade da fé. Esse é o verdadeiro evangelho. A simplicidade da fé, sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando você aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, você ouve a voz dele como uma voz humana no seu ouvido natural. Então se permita, em nome do Senhor Jesus, é como foi a palavra de ontem. E foi uma palavra daquilo que nós estávamos conversando lá em Barra de Jacuípe. E nós estávamos conversando na loja ontem. E quando chegamos na igreja, Deus foi lá e falou sobre o vaso. O vaso, na caminhada, quando ele não conhece o verdadeiro evangelho, ele tem uma rachadura. O azeite verdadeiro começa a vazar. É por isso que muitos que começam bem desistem porque não aprenderam a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Na maioria das igrejas é tirado o Espírito Santo de cena e é colocado o evangelho do homem centralizado. Mas aqui você aprende que o evangelho verdadeiro é Jesus Cristo centralizado na sua vida. O Espírito Santo entrando dentro do teu coração. Ele não vai olhar para que você é pecador ou falho, mas o Espírito Santo ele acredita em você, ele confia em você. Jesus ele já está te vendo do outro lado, te vendo com uma pessoa transformada, edificada, uma pessoa que vai entrar em ambientes que eu não posso entrar, mas você vai ter uma palavra profética para mudar a circunstância de um amigo seu, uma amiga sua, uma pessoa que estava dizendo que eu vou me matar, mas você entrou naquele lugar, ela sentiu paz dentro do seu coração. Mas eu não disse nada, você não precisa mais dizer nada, porque o Espírito Santo a partir de hoje ele começa a te acompanhar. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Essa palavra, ela tem um efeito tão grande que você não está nem vendo. Mas isso aqui mexeu tanto com a sua estrutura, tanto com a sua mente, tanto com o seu coração, é porque Jesus ele te ama.
Glória a Deus. Santo Senhor. Quando o evangelho é pregado na simplicidade da fé, o verdadeiro evangelho, apresentando Jesus como uma pessoa simples e apresentando o Espírito Santo como simples, o seu coração dispara. Você se arrepia. Ah, eu tenho que andar arrepiado? Não, cuidado com esse negócio de andar arrepiado. Cuidado. Não ande baseado nos seus sentimentos. Você não precisa sentir nada. Você é uma pessoa que tem que entender o seguinte: eu tenho o Espírito Santo e a minha vida eu ando por fé. Quando eu ando por fé, por mais que as circunstâncias naturais estejam me mostrando eu distante de Jesus, distante daquilo que eu quero alcançar, a fé, ela move montanha. Você está com o Espírito Santo, ele te tira da deturpação da graça. O que é deturpação da graça? É fingir que está te ensinando graça e está implantando lei na tua vida. O que é lei? É te trazer mandamentos. É te dizer: minha filha, dá uma jejuada, que as portas estão fechadas, jejua. Ah, sobe no monte. Faz uma oração de 21 dias. Pede para ser, para que o Espírito Santo ele te batize. Você já é batizado, não sabe. Você já é cercado. Ah, mas se eu não sabia, você foi cercado hoje. Glória a Deus. Santo Senhor. Ah, se te disseram uma palavra ao contrário do que você está ouvindo aqui hoje, Jesus ele apareceu para você. Para cada um de nós aqui. Eu espero que você tenha aprendido a tomar um café com Jesus. Porque isso aqui é um café, é um banquete na mesa. O Espírito Santo ele gosta tanto de nós que ele vai destrinchando a coisa tão simples que é impossível você dizer assim: ah, eu não entendi essa palavra. E eu espero que você tenha entendido que o terreno fértil é o seu coração. E que sua mente, para ela ser modelada e moldada, você precisa ler a palavra, mas convidando o Espírito Santo. Feche sua porta e leia lá depois Mateus 6,6. Comece a ler os 4 evangelhos: João, Marcos, Lucas e Mateus. Preste bem atenção. Aqui foi falado que do sétimo, 7 é perfeição. Deus ele tem uma vida perfeita para você, para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Ele quer que você aprenda a viver por fé. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Profetize que você não é baseado em circunstância. Profetize que a sua carteira, por mais que ela esteja vazia, você profetiza. Aqui vai estar recheada de nota de 100. O banco vai parar de ficar me ligando, mas agora ele vai me oferecer benefícios. Profetiza. Às vezes você ouve uma palavra desse tamanho, mas o seu coração não queima. Você ouve uma palavra de 1 hora, parecendo que foi 10 minutos. Glória a Deus. Amém, Jesus. No Pentecoste, precisou de 10 dias para nós sermos selados pelo Espírito Santo. Existe uma morada para cada um de nós. Glória a Deus. E Deus está nos convidando
a todo dia convidar Jesus para entrar na nossa vida. Para o Espírito Santo entrar na nossa vida. Por mais que você entenda essa palavra, todo dia convide o Espírito Santo. E quando você convida ele, você está dizendo: eu vi uma pregação no dia 30/6/2021 que o Espírito Santo ele fez 3 pousos antes de ir embora. Um no Santo dos Santos, um no átrio e um lá no jardim, no Getsemane. Quando você fala: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ensine o verdadeiro evangelho. Me ensine a ter relacionamento contigo. Você está dizendo: eu não quero que o Senhor vá embora, como foi lá no tempo da lei, que depois apareceu na graça. Eu quero que o Senhor fique comigo até o dia que eu for arrebatado para subir ao céu. Fez sentido essa palavra para você? Essa palavra aqui, ela deu um chacoalhar na sua estrutura. Deus, ele nos ama. Eu fico contente que todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, eu vou falar alguma coisa que Deus ele quer fazer, eu vejo uma criança dormir, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Eu sempre fico feliz. Todos os lugares que eu vou, que eu vejo uma criança, a coisa mais bonita que eu vejo é quando eu vejo uma criança que ela está correndo. E na hora que vai para o movimento de oração, que vai orar, ela para e senta. Porque ela sabe que o anjo apareceu ali e pode trazer uma palavra. Aquela criança, os pais, ela tem uma educação tão espiritual que ensinou para aquela criança. E tudo que Satanás quer é que as nossas crianças não aprendam a simplicidade da fé. O problema não está em nós não termos aprendido logo antes essa simplicidade. Você ouviu essa palavra hoje. Tudo que o diabo quer é roubar o que você ouviu aqui hoje. Porque o problema não está em você ter escutado essa palavra. O problema é que quando você for transformado por essa palavra, você será uma bomba no inferno. Amém. E ele vai tentar te matar agora, roubando a sua fé. Roubando essa palavra de dentro do seu coração. Então, todas as quarta-feiras tem um culto. Ouça esse culto. Compartilhe com seu amigo, sua amiga. E diga para ela que não é sobre religião. É sobre Jesus. E você vai impactar a vida de muitas pessoas que você nem sabe que estava planejando se matar. Às vezes ela perdeu o emprego. Ela não tem mais nenhuma solução. E você só compartilhou um link. E aquela pessoa ouviu uma palavra. Jesus falou com ela. E ela desistiu de se matar. Entendeu a responsabilidade que você tem? Você não aprendeu sobre esse evangelho. Mas hoje você ouviu sobre esse evangelho. Então compartilhe. Porque quando você não sabe, você quer distância. Porque aí fora é pregado sobre religião. É dar o seu tudo. É dar o que você não tem. É se manter distante dele. E aqui ninguém está te pedindo nada a não ser compartilhar um link. Vai doer a sua mão? Não vai doer a sua mão. Então compartilhe que você vai salvar uma alma. Vai salvar um amigo. E Deus, ele vai te dar um galardão no céu. Todos entenderam essa palavra, né? Vamos encerrar essa palavra dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, fique dentro do nosso coração. E para encerrarmos essa palavra, o servo de Deus vai orar de joelho daqui a pouco, o irmão Gilmário,
Porque a serva de Deus disse que Deus deu uma revelação para ela, então eu não vou brigar com Deus. Tá certo? Glória a Deus. Vamos todos